Então, voltando aqui para onde nós paramos. Então, a neuropraxia ela vai ser a lesão mais branda, ou seja, mais leve, certo? E depois nós temos a axonotimese, que seria a lesão mais moderada, tá? Por quê? Aqui na axonotimese nós vamos ter lesão da bainha de mielina mais a lesão do axônio. Só que aqui nós ainda vamos ter a continuidade do citoesqueleto, certo? Nós vamos ter uma lesão parcial, se podemos dizer. Isso pode levar então a uma degeneração valeriana no segmento mais distal, tá? Mas ela ainda continua sendo uma lesão mais moderada. Por quê? Porque como o citoesqueleto ele foi lesionado, mas ele ainda é preservado, não tem uma ruptura dele, não tem uma descontinuidade dele, quando houver crescimento nessa criança ainda, o crescimento neural vai saber por outros caminhos, ou seja, vai ter uma neuroplasticidade, certo? Bom, então a recuperação vai depender do grau que tem essa desorganização aí desse nervo, tá? E a fisioterapia, né? Nós precisamos de uma fisioterapia muito bem feita, porque esse é o tipo de lesão que mais vai aparecer no ambulatório para aquelas pessoas que forem trabalhar com pediatria, tá? O tipo axonotimese, porque o neuropraxia normalmente ele se recupera espontaneamente, como está descrito ali. Então muitos médicos não prescrevem, muitas mães também não levam, mas na axonotimese sim, tá? E a neurotimese, então, que é a mais grave, porque nós temos então a ruptura completa do nervo, tá? Então nós temos a descontinuidade desse nervo, então isso vai causar fibrose no tecido e vai ter então a interrupção do estímulo elétrico, certo? Normalmente é indicado uma reparação cirúrgica ali, tá? Um processo mais cirúrgico, mas no caso da fisioterapia o tratamento vai ser conservador para essas crianças, tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as bases anatômicas, tá? Por quê? Só para a gente relembrar lá dos nervos periféricos, da onde eles saem, quais ramos eles levam, quais fascículos eles vão dar origem, certo? Então a gente sabe que essa doença vai afetar ali a parte da junção entre as vértebras próximas do pescoço até o ombro, tá? E vão dar origem dos outros nervos e fascículos lá na axila, através da clavícula, e alguns chegam próximo à primeira costela, tá? Então, só para a gente relembrar por onde passam esses nervos, certo? Bom, então tá. O plexo braquial ele então é dividido em troncos, né? Então ele sai lá da região cervical e ele é dividido em tronco superior, médio e inferior. O tronco superior ele vai de C5 a C6. O tronco médio ele é de origem C7 e o tronco inferior de C8 a T1. Todos esses troncos do plexo braquial eles vão se dividir em anterior e posterior. Na parte anterior nós vamos ter uma subdivisão e na parte posterior também, certo? Então, na parte posterior e anterior nós vamos dar origem a esses fascículos aí, posterior, lateral e medial, tá? Não é o intuito ficar falando sobre eles, mas vocês precisam revê-los e estudá-los para saber qual fascículo é responsável por inervar qual musculatura, porque é a partir disso que nós vamos poder classificar os tipos de paralisia do plexo braquial, certo? Bom, aqui a gente tem um esquema que demonstra as raízes nervosas, quais raízes formam quais troncos e quais troncos formam quais fascículos, certo? Então na região anterior nós temos ali o tronco superior, médio e inferior, pelas raízes que nós já falamos, e dando origem aos fascículos lateral e medial. E a porção posterior, as raízes nervosas dando origem ao fascículo posterior, correto? E aqui só um esquema sobre o plexo braquial do recém-nascido, tá? Explicando até um pouco sobre a paralisia de Erb, tá? Então a gente vai começar a falar sobre essas classificações um pouquinho para frente aí, tá bom? Bom,
Mas de uma forma mais didática, né, mais fácil, aqui tem uma tabela que mostra parâmetros para a gente poder avaliar raízes nervosas segundo uma escala chamada Naracas, tá? A gente não vai adentrar essa escala, porque essa escala é mais complexa, a gente vai ver depois uma tabela dela, que ela difere as classificações tipo 1, 2, 3, tá? Mas aqui só para vocês verem que as raízes de C5 e C6, elas vão estar ligadas ao bíceps, deltoide, supraespinhal, infraespial e supinador. C7, ao tríceps, extensores radiais do carpo e extensor comum dos dedos. E de C8 a T1, os flexores radiais e ulnar do carpo, os flexores superficiais e profundo dos dedos e os interósseos e os lumbricais. Então, se vocês observarem, de C5 a C6, a gente está relacionado mais a parte ali de ombro e cotovelo, né? C7 também pega uma parte ali do cotovelo e uma parte da região do carpo. E C8, punho e carpos, certo? E outra observação é que C7 pega a parte dos extensores, né? E C8 e T1 pega a parte dos flexores. Então, a classificação dessa paralisia do plexo braquial, ela é dividida por níveis, tá? E eles deram esses 3 nomes: paralisia alta ou de Herb-Duchenne, paralisia baixa ou de Klump, ou paralisia total, ou pode ser conhecida também como Herb-Klump, tá? Aqui nós temos outra diferenciação, que é aquela classificação quanto ao Naracas, tá? Ela vai classificar em grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Isso aqui é uma classificação mais complexa, tá? É só para vocês observarem que existem outras classificações e vocês podem identificar elas nas literaturas. E aqui nós temos os tipos de lesão, certo? Bom, vamos falar sobre a paralisia de Herb-Duchenne do plexo superior ou paralisia alta, tá? Ela é a mais comum, como a gente falou, tá? Ela é a mais frequente sobre os acontecimentos da paralisia do plexo braquial. Ela vai afetar, então, os músculos inervados de raiz de C5 a C7, tá? C7, assim, mais certo seria de C5 a C6, mas nós temos algumas crianças que têm afecção na C7, certo? E ela vai apresentar assimetrias entre o braço, tá? Por quê? Porque nós vamos ter, normalmente, nesse membro superior, uma adução, uma rotação interna, extensão dos cotovelos e mãos e os punhos vão estar preservados, tá? Então, como eu disse, mais alto vai afetar mais ombros e cotovelos, certo? Nós temos uma porcentagem aí desses casos de 80 a 90% dos casos, então é a mais comum, tá? E aqui nós podemos observar um sinal muito visível, que é o sinal de gorjeta, tá? Se vocês observarem aqui, olha a mão dessa criança, tá? Então, é um sinal específico da paralisia de Herb-Duchenne, certo? Nós temos a paralisia de Klump, ou do plexo inferior, ou baixa, certo? Ela é mais rara, ela acontece de 2 a 5% dos casos, tá? Aqui nós vamos ter, então, perda do reflexo de preensão palmar, nós podemos ter, então, comprometimento simpático e alteração motora na região desse braço afetado, e os déficits vão estar ligados ao punho e os movimentos do dedo, tá? Então, ali, ó, flexão de punho e os movimentos dos dedos, certo? Ah, eu esqueci de falar, aqui nós podemos ter a mão ou os dedos em garra, tá? Como presente, como sinal nessa classificação. E nós temos também a paralisia total ou Herb-Klump, que é o quê? Nada mais é do que a junção dos 2 tipos de paralisia. Vocês podem ver na literatura como total, Herb-Klump ou mista, tá? Aqui nós temos uma paralisia de todo o membro superior, tá? Pode apresentar dedos em garra e pode apresentar perda total da sensibilidade. E pode acometer o músculo pode acometer a raiz C4, que vai afetar o nervo frênico e vai trazer alteração respiratória.